Está no ar mais um Giro Geral, Web TV, feita pra você. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sucesso. Hoje uma conversa especial com uma psicóloga, Aline Tanaka. Prazer ter você aqui, a gente vai falar muita coisa, principalmente sobre criança, né? Para começar, Aline, eu queria que você falasse, hoje os pais em casa que têm filhos pequenos, quando eles devem procurar um profissional, um psicólogo, quais são os sinais que as crianças mostram que devem ser buscada ajuda profissional? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Inicialmente, a gente tem que observar o comportamento da criança, conhecer esse filho, como que ele está em casa, como que ele se encontra na escola, se existe alguma mudança de humor, mudança na rotina, ou até mesmo algum desempenho na escola que foi por água abaixo, ele anda com algum terror noturno, medos. Então, assim, o primeiro sinal é sempre observar essa criança e ver se ela está ou não com o comportamento que ela era acostumada, rotineira, né? Porque a criança, normalmente, ela não consegue expressar de forma igual ao adulto, né? O que sente, né? Tem dificuldade para lidar com suas emoções. Então, a criança vai mostrar de uma forma de comportamento mesmo. Às vezes, uma agressividade ou mais introspectiva. Então, assim, tem que ficar em alerta mesmo a esses sinais. Eu acho que a gente escuta falar muito que um dos principais fatores que os pais observam ou devem observar é o isolamento da criança. Por mais que a criança seja tímida ou seja muito arteira, e já é um sinal até mais agravante, acredito eu, que é o isolamento, né? Então a criança às vezes não tem mais aquele convívio familiar, fica trancado no quarto, ou não quer mais brincar com os amiguinhos. Isso é um sinal um pouco mais avançado de algum problema? Sim, exato. E depois da pandemia teve muito isso, porque as crianças, né, em geral, ficaram mais fora da sua rotina. Então, elas deixaram de ir para a escola presencial, as suas atividades de vida diárias. Então, assim, o adolescente, a criança, normalmente tem uma fase da vida, na adolescência, por exemplo, que ele fica mais introspectivo. Mas tem que ficar em alerta. Como que tá isso, né? Ele era assim, não era? Teve algum agravante? Teve algum antecedente a isso? Então, assim, é sempre muito importante olhar para isso. Isso é muito fundamental. Você atende crianças de várias idades, né? Os menores, eu acho que talvez seja o mais difícil de observar. Hoje, se você pudesse dar uma dica para o pai, fala assim, olha, pai, mãe, geralmente a mãe fica mais com o filho, né? Eu acho que se você notar isso no seu filho, já é um sinal que você deve buscar uma ajuda. Tem algo relacionado a isso ou não? Sim, o sono dele é muito importante. Nossa, ele dormia super bem, agora ele tá um sono muito agitado, ou então tá com dificuldade de dormir, querendo dormir sempre, dormia no quarto dele, agora tá apresentando algum medo. Na questão de brincadeira, observar mesmo, ele brincava de determinada brincadeira, só que agora ele tá um pouco agressivo, ou então aquelas brincadeiras não tá mais chamando a atenção dele, então ele tá mais quietinho, não consegue lidar com as coisas, tá mais explosivo. Então a criança ela vai demonstrando dessa forma, a questão da alimentação também, né? Às vezes parou de comer um determinado alimento. Então, assim, tudo tem que ser notável, né? E as crianças pequenas, elas vão expressar muito isso de forma lúdica mesmo, numa brincadeira ou numa expressão, né? Então, dessa forma. E na escola, o que observar? Já seria a parte dos professores. Então, o professor geralmente relata aos pais, olha, o seu filho está com esse problema, está com esse aspecto. Quais são os principais motivos que levam, né, o professor a notar a diferença no aluno que é preocupante e que deve ser relatado aos pais? Sim, a escola é super um canal, né, de encaminhamento, porque ela vai observar o desempenho desse aluno. Ele sempre foi um aluno muito assim, atencioso, mas de uns tempos para cá teve um declínio na aprendizagem, ou então ele está muito agitado dentro da sala de aula, ele não conversava, agora ele está super conversando, está com comportamentos agressivos com os colegas, ou então ele está muito quietinho, nossa, ele tinha tantos amigos e agora não está mais. Então, assim, observar esse contexto, no intervalo, como que ele age, né? Questão de sono, se ele está sonolento na escola. Então, assim, a professora, né, é o canal mesmo, porque ela vai estar vendo o desempenho desse aluno e associar, né, ao conteúdo psíquico mesmo. Você faz um trabalho especial com crianças, né? Não vamos falar deficiência, mas como é que a gente poderia falar? Deficiência é algo muito pesado, mas crianças especiais. Sim. É mais difícil tratar, lidar? Então, a criança, é maravilhoso trabalhar com criança, porque a criança tem um mundo mágico dela, né? Muitos pais falam assim, mas vou levar meu filho só para brincar no psicólogo, mas vai muito além.
Porque ao expressar da criança é a ludoterapia. Então, assim, ele não está só brincando sem função. O brincar para a criança é como se fosse o falar para o adulto. Então, assim, através da brincadeira, através de entrar nesse mundo dele, a gente vai observando alguns sinais, como ele brinca, como ele está expressando esse mundo interno dele. Então, assim, trabalhar com crianças com necessidades especiais é maravilhoso, porque eles são umas crianças muito Tem amorosas. mais pureza, né? Sim, ingênuas. Não existe aquela maldade, sabe? É uma criança, assim, livre. Adora usar a imaginação, criatividade. E eles são capazes de tudo mesmo, né? De demonstrar tudo que eles sentem. Só precisa ter certinho os instrumentos e como lidar, né? É o que você falou. Às vezes, para os pais em casa, não passa de uma brincadeira, né? Tá ali brincando com um brinquedo, fazendo uma atividade. Mas um profissional, ele tem um olhar diferenciado que consegue buscar a necessidade dessa criança, né? E isso que vocês trabalham lá dentro. Com certeza, é através de jogos, ou até mesmo brincadeira simples, mamãe e papai, casinha, né? Então nisso a gente consegue observar tudo, toda a dinâmica, o que essa criança está querendo expressar, né? Jogos de tabuleiro que dá pra gente observar se a criança tem ou não dificuldade de lidar com regras, frustrações, né? Como que é isso dentro de casa. Influencia muito na escola, por exemplo, a criança, às vezes com uma necessidade especial, ela se sente, às vezes, um pouco isolada. Isso influencia muito? Sim. Se não for bem trabalhada essa questão de autoestima da criança, né? Ela com certeza vai ter muitos bloqueios e inseguranças e isso prejudica muito na escola. A escola também tem que ser um ambiente muito, assim, rico e acolhedor, né? Entender sobre esse mundo da criança, dar essas orientações, ter muita, assim, atenção para essa criança, pelos colegas, um olhar geral para incluir essa criança. Porque, querendo ou não, ela já vem com esse pré-conceito dentro dela. E ela precisa se sentir bem, como qualquer outras crianças, né? Isso influencia na vida adulta, né? Porque ela já passa por isso tudo, ela já sabe que ela é uma criança especial. Se ela não tiver uma atenção diferenciada dos professores dentro da escola, dos pais, dos amiguinhos, né? Eu acho que o acolhimento faz muita diferença, né? Para a criança. E isso lá na frente é que vai sentir, né? Com certeza. As escolas hoje, graças assim, tá bem evoluída, tem salas de recursos, tem tutores que acompanham esses alunos, tem que ter um plano de ensino diferenciado, mas assim, reduzido para essa criança, de outra forma, como ela tenta aprender, porque tem diversas formas, né? Muitas vezes, às vezes, tem que ser algumas atividades direcionadas, oralizadas. Então, assim, tem um leque para ser trabalhado, né? De uma forma que ela se entenda o que está sendo passado e que ela não se sinta excluída. E assim, tem que ter esse tato. Muitas crianças com esse tipo de problema, até que não sejam crianças com necessidades especiais, mas chegam com um certo nível de depressão pelo que está passando? Sim. Muitas vezes a criança é muito espelho dos pais, né? Às vezes vem de uma família que já tem alguns traços depressivos, ansiosos, e que infelizmente não consegue enxergar isso. Como está essa criança? Então, assim, muitas vezes eles, sim, têm alguns traços mais quietinhos, não conseguem se desenvolver de uma forma, assim, com autossegurança, fica mais introspectivo, com dificuldade de amizades. Muitas vezes eles querem se relacionar com pessoas que têm deficiência, porque eles acham que vão se sentir que dentro tá naquele do grupo. mundinho dele. Exato. E aí eles se sentem mais acolhidos. Então, assim, tem isso, sim. Então, tem que ser bem olhado, tem que cuidar, principalmente na infância. Porque é onde tudo começa, é o canal. É que nem você acabou de falar, os filhos são espelhos dos pais, né? Então, filtra-se muita coisa do que se vive no dia a dia. Antigamente, vamos falar, coisas de 30 anos atrás, muita coisa mudou de lá para cá, até pela geração, né, que veio vindo. Antes, eu acho que era mais reservado a conversa dos pais dentro do quarto. Hoje é ali na frente dos filhos, vai de qualquer jeito. Isso traz um abalo emocional muito grande, né? Com certeza, porque a criança, às vezes os pais ainda relatam, mas ele é tão pequenininho, ele não está entendendo nada. Com certeza ele está. A criança, ela está atenta em tudo, né? Estudos dizem que desde do útero a criança sente as emoções da mãe, sente o ambiente. Então esse ambiente tem que ser totalmente acolhedor, tem que ser um ambiente respeitoso, né? Por difícil que seja o cotidiano dos pais, a relação, tem que respeitar essa criança, né? Saber conversar, saber dirigir as regras, discutir assim, discussões existem entre casais, mas tentar ter um lugar preservado, para eles entenderem isso, para não crescer Vai de uma pro forma... quarto, discute lá, Isso. espera a criança dormir, né? Isso, de uma forma saudável, para ele entender que adultos também existem divergências, porém existe um respeito, diálogo. E isso é fundamental, porque eles estão em transição da sua personalidade.
Então, se eles viverem num mundo totalmente, numa casa, num ambiente hostil, num ambiente que tem muitas discussões, agressividade, em palavras, né? Ele vai com certeza absorver tudo isso. E isso vai trazer prejuízo para ele, tanto agora quanto no futuro também. Gente, não sai daí que a gente vai continuar esse assunto, é rapidinho, é só o tempo de você tomar uma água. A gente já volta. Multicolchões Gazinha em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e WhatsApp 99607-1701. Olá, já estamos de volta. Eu falei que era rapidinho o tempo de você buscar uma água. Aline, voltando ao assunto, a pergunta que não quer calar. Como os pais chegam com a criança num atendimento? Como é feito o primeiro atendimento? Porque não é só a criança, às vezes, que precisa de uma ajuda psicológica. Às vezes os pais precisam até mais do que os filhos, né? Como é que é feita essa abordagem? Então, inicialmente, trabalhar com criança é trabalhar em equipe, né? É junto com esses pais. Então, assim, inicialmente, chega um encaminhamento até você. Aí você realiza uma anamnese com esses pais, individualmente, sem o filho, né? Onde você vai colher todas as informações, desde a gestação, o desenvolvimento neuropsicológico, até chegar nos dias hoje, o que está acontecendo. Então, assim, é um trabalho muito minucioso, às vezes precisa de 2 sessões, às vezes existem situações de pais separados, então tem que fazer um trabalho diferenciado, conversar com essa mãe, depois conversar com esse pai, né? Então, assim, tem que ser colhido todas as informações importantes dessa criança. Tem que entender, é como se fosse um exame que você tem que entender todo o funcionamento dessa criança, desde a época da gestação, da época do seu desenvolvimento, se teve algum atraso, se não teve alguma falha, se teve algum problema. Tudo isso para a gente conseguir elaborar um objetivo. Aí depois que fez todo esse trabalho, toda essa avaliação, essa anamnese, aí você explica como que vai funcionar as sessões, que depois vai ser o vínculo com a criança individualmente, né? Normalmente é uma vez por semana. As sessões, 50 minutos a 1 hora, né? Eu atendo na linha terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia onde engloba mais o comportamento e as emoções. É algo mais assim, direto. Vamos tratar o efeito, né? Ah, ele está com um determinado comportamento. Como que a gente pode trabalhar isso para reduzir esse comportamento? Então, assim, aí vai vindo a criança, né? Conforme for, né? A gente agenda os horários certinhos, os pais trazem e sempre existe uma devolutiva para esses pais. Né? Então a gente faz uns 3 atendimentos com a criança, depois agenda com esses pais novamente e fala, olha, a gente está seguindo esse assunto com ele, foi legal, foi interessante, ou então é importante a gente trabalhar isso, dar orientação a esses pais, porque muitas vezes os pais precisam de direcionamento.
né? Não existe manual. Então, assim, olha que legal, às vezes você agindo por esse meio, vai ser legal, você vai alcançar, né, o que a gente está querendo. E seguir sempre. E os pais têm que ser abertos às orientações. Porque não adianta nada você levar seu filho na psicóloga e achar que é mágica, assim. Tem que seguir certinho. Não, as orientações, isso é legal, vamos por esse caminho. Tem que fazer uma reeducação dos pais também, né? Tem pai que esconde, tipo, alguma coisa, fala assim, sei lá, de repente por vergonha, e depois com o tempo ela vai se abrindo? Acontece. Acontece. Muitas vezes os pais, às vezes, se culpam muito. Chegam a falar, nossa, o erro tá em mim, eu que errei. Porque ele presenciou muitas situações. Eu sou ansiosa e passei isso pra ele, eu não sei o que fazer. Então, assim, nesse momento, não existe culpado. É acolher esses pais, que muitas vezes... resolver o problema, né? Exato. É acolher esses pais e muitas vezes até encaminhar eles pra uma terapia mesmo, para começar a olhar o daqui para frente. Ok, já foi feito, não existe culpados. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque nós somos seres que a gente é mutável. Nós podemos mudar, né? Basta a gente querer. Então, às vezes os pais têm tanto problema quanto os filhos. Então, às vezes tem que tratar o pai separado, os pais, na verdade, separado e depois os filhos. Porque às vezes o problema maior não está nem nos filhos, é nos pais, né? Acontece isso. Exato. Eu já atendi casos no consultório de chegarem, né, com a demanda do filho. Meu filho está apresentando, né, determinado comportamento, eu não sei mais o que eu faço. Aí você vai na investigação, conversa com esses pais e você atende a criança. A criança está no seu desenvolvimento normal, ele está expressando suas emoções. Aí você volta a conversar com esses pais. Olha, não identifiquei nenhum... Tá tudo dentro do esperado para essa criança, né? Da fase do desenvolvimento natural. Então, assim, vamos trabalhar um pouco vocês, né? Porque é difícil lidar com tudo isso, né? Como que vocês lidam com determinadas situações? Aí a gente começa um trabalho mais voltado para esses pais, né? E aí eles se sentem até mais aliviados. Mas tem alguns pais também são bastante resistentes, que não vejam de problema. Então, para você, pai e mãe que está assistindo, preste atenção também no seu comportamento, porque como ela já falou no início, os nossos filhos são os nossos espelhos, né? O que eles aprendem, na verdade, é o que a gente reflete a eles. Então, às vezes, a sua posição dentro de casa, às vezes quando você sai, tem um modo agressivo, repense o seu modo também. Às vezes não é seu filho, às vezes é mais fácil culpar o outro do que se culpar. Então, se você se põe nessa situação, procure você também uma ajuda psicológica, porque às vezes você está com um problema e transferindo esse problema. Aline, a gente está falando dos pais, dos filhos, né? Como funciona quando você detecta um problema, tá grave dos pais e dos filhos? É uma relação muito delicada em que a criança precisa de ajuda e os pais mais do que isso. Como é que você consegue trabalhar isso? São trabalhos separados, diferentes, porém você tem que trabalhar uma união familiar, porque o problema está na família. É mais complicado quando você tem que trabalhar o conjunto inteiro? Sim, a gente até brinca, assim, que fala assim, que trabalhar com criança é trabalhar com os pais. Que muitas vezes o problema, assim, não está nas crianças, e sim lidar com esses pais, que eles já vêm cheios de tabus, cheios de maneiras de conduzir e, assim, resistentes às orientações. Então, mas muitas vezes, principalmente adolescentes, a gente tem que trabalhar a terapia familiar mesmo. Muitas vezes chamar esses pais junto com o filho, entrar num acordo, ambos um olhar para o outro, conversar, colocar suas questões internas, olha, eu acho dessa forma, e entrar num consenso, porque muitas vezes eles não conseguem nem tempo para conversar dentro de casa. É só briga, é só discussões, entendimentos, e aí não se olham, não buscam resolver. Então, assim, é importante cuidar de toda a família mesmo, e dá para fazer esse trabalho, sim, de orientação familiar, trazer os pais, né? Claro que com consentimento do adolescente ou da criança, né? E trabalhando e moldando tudo, entrando no equilíbrio. Muitas crianças sofrem, geram até depressão, tem problemas milhões assim, quando os pais se separam. Quando é um pouco menor, quando é criança, talvez não sinta tanto. Sente, sim, né? Os filhos sentem, mas eu acho que talvez quando já está um pouco maior, eu acho que a dificuldade é diferente, mas eu acho que até... Como é que a gente pode falar? A criança, ela se coloca entre o pai e a mãe, tenta escolher um lado e acaba sofrendo pelos dois. É muito comum isso? Muito comum. A maioria dos casos que chega para o consultório é questão de separação de pais. Como lidar com isso? Porque normalmente os pais não separam de forma amigável. É muito difícil. E o que eu tento focar com esses pais é o seguinte, que eles não deixaram de ser pai da criança, nem mãe. E eles têm que abrir mão desses conflitos, né? Com o pai ou com a mãe e pensar nessa criança, olhar para essa criança. Porque se para a criança já é difícil,
entender tudo isso, eles têm que ter essa consciência. Porque muitas vezes fala assim, vamos fazer dessa forma. Existe muita alienação também parental, que é um joga contra o outro, mas eles vão ter que ter esse equilíbrio porque eles vão ter que ter essa relação pro resto da vida. Jamais vão deixar de ser pai, jamais vão deixar de ser mãe. Tem que ter esse diálogo. Normalmente essa separação não é de uma forma bem assim orientada a essa criança. Então a criança não entende o que está acontecendo. Então ela vai criando coisas dentro da cabeça dela, inseguranças, medos. Ai, perdi minha mamãe, perdi meu papai. E agora o que vai ser da minha vida? Então assim, a criança não sabe lidar. E eu falo que por mais madura que seja essa separação, sempre vai trazer prejuízo para essa criança. Porque os pais decidem se separar, não deu certo, não deu certo. A criança é a última a saber. A criança vai dormir com os pais dentro de casa, quando acorda não tem mais um ou outro, né? Exato. Então isso deve ser um baque gigantesco. E influencia também lá na frente, né? Na fase adulta. Porque ela vai... É espelho, então lá na frente, se meus pais foram dessa forma, eu vou ser igual. Então isso gera um transtorno muito grande, né? Sim, inseguranças, até em questão depois no futuro, quando tiver relacionamentos, porque vai ser o que ela vai ser moldada. Nossa, o relacionamento dos meus pais era muito conturbado. Então, para mim, era uma forma natural. Né? Então, ela tem que ter assim, uma maturidade dessa personalidade. A criança, quando eu digo nos 5 anos de idade, é onde ela está formando mesmo o seu cérebro, o córtex, onde ele está mais amadurecendo e é onde ela vai trazer traços dessa sua personalidade. Então, é uma idade bastante assim, cuidadosa, é uma idade bastante que a gente tem que ficar atento, né? Onde existe essa mudança de neurônios, essa maturidade cerebral. Então, 5 anos assim, é bem fundamental. Coordenação motora. Chega muita criança lá com problema, sim? Sim, coordenação motora fina, dificuldade de atenção, foco. A timidez atrapalha? Atrapalha, a timidez atrapalha muito, né? Pode gerar até gagueira, né? Introspectiva ela fica, depressiva. Muitas vezes é confundido, né? Uma criança tímida com uma criança depressiva, mas tem bastante diferença. A criança tímida ela vai apresentar sinais, né? De ansiedade, às vezes, né, sintomático. E a criança depressiva, ela já não consegue expressar dessa forma, ela se fecha mesmo ao mundo e não é sempre assim, só em algum determinado contexto que vai acontecer. Ela já fica geral naquele estado mais assim, apático. Então ela se isola mais, é diferente da timidez, que tem vergonha de falar, de se expressar. Então, isso é importante para você que está em casa, você saber a diferença de uma coisa a outra. Mas a gente vai para um outro intervalo comercial rapidinho, é o tempo de você pegar uma água e a gente já volta. É rapidinho. Produza o comercial da sua empresa. Realize os clipes da sua música. Produza lives. Conteúdos infantis. Em Presidente Prudente, Rua Joaquim Nabuco, 1275, Vila Nova. Conheça a produtora Samper Martin. Multicolchões Gazin em Presidente Prudente há 10 anos no mercado. Colchões fabricados com qualidade e alta tecnologia com o selo do Inmetro. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Entrega no mesmo dia. Loja 1, Avenida Manuel Goulart 428. Loja 2, Avenida Coronel Marcondes 1876. Telefone 3903-0323 e WhatsApp 99704-1939. Wagner Tintas em Presidente Prudente. Há 26 anos ajudando você a descobrir o verdadeiro caminho das cores. Tintas, massas, texturas e complementos de várias marcas de qualidade. Rapidez e eficiência com o atendimento que você merece. Entrega para Prudente e toda a região. Avenida Brasil 2505, próximo ao Parque do Povo. Ligue 3903-1003 e o WhatsApp 99607-1701. Já estamos de volta, como a gente estava falando aqui com a psicóloga Aline.
Aline, fale um pouquinho do tempo de tratamento, né? Porque cada pessoa, cada ser humano tem um tempo de tratamento. Ninguém é igual a ninguém, cada um com seus, né, tem os seus problemas, os seus níveis de problema. Como é que você determina isso? Então, isso é uma pergunta muito comum que os pais já chegam, e aí, uma sessão já resolve? Ai, quanto tempo vai demorar, né? Então, assim, quem me dera se eu tivesse uma varinha e falasse assim, ai, uma sessão, plim, tá tudo lindo. É que os pais vão muito pelo financeiro, né? Vai fazer uma sessão, é o que eu tenho dinheiro agora, então tá tudo beleza. Isso, eles ficam com essa preocupação também. Então, assim, não existe um tempo. A gente vai iniciar o tratamento, eu sempre falo isso pros pais, vou entender todo esse contexto, vou olhar para essa criança, buscar esses objetivos. Ah, o que a gente vai trabalhar? Então, vamos trabalhar essas questões ansiosas. E aí, ao mesmo tempo que a gente pode estar trabalhando alguma coisa que chega com uma queixa inicial, ok, essa queixa foi sanada, foi resolvida, foi orientada, mas pode vir outra. Porque a gente é ser humano que vai estar em mudança, né? Pode ter mudanças na vida, um falecimento, a criança tem que lidar com aquele luto inesperado. Então, assim, eu sempre falo para eles, não existe, né, esse tempo. Eu não posso falar para você... Ai, vai ser... Não tem como prever, né? 3 sessões, 1 ano, 2 anos. Tem crianças que estão comigo já há 3 anos, né? Porque começou com uma determinada queixa e foi desenvolvendo outras e quer lidar com tudo isso, quer se tornar, né, um adulto mais, assim, seguro de si. Então, assim, não existe tempo. E é importante também, ô Carlos, ter essa frequência de tratamento no sentido de não faltar. Muitas vezes os pais, com a rotina... não consegue levar, e aí vai deixando, e aí faz aquela bagunça na rotina da criança. Um dia leva um horário, não vai poder essa semana, vai ter prova. Então, assim, tem que ser um tratamento bem preciso. Regrado, né? Regrado, como se fosse um compromisso mesmo, muito sério. Então, assim, não, hoje é só terapia, então tá, vamos. Claro que existem eventualidades, mas é importante ter esse treino dessa rotina, até mesmo para criança entender tudo isso. Eu ia te perguntar isso agora, porque tem pais que levam as crianças e falam assim, hoje eu tô cansado, vou tomar uma cervejinha para assistir meu futebol ali, bem na hora da terapia, não vou. Então isso quebra todo um tratamento, né? Então, pai e mãe que tá em casa, mais uma vez, atenção, é um compromisso com a saúde do seu filho, né? Você já sabe o que vai fazer no meio da semana. Que seja algo que apareça eventualmente, não posso ir, beleza. Mas não quebre essa rotina de tratamento com o seu filho. É a saúde do seu bem maior que está em jogo. Então, acontece muito disso, né? De quebrar essa corrente, vamos falar de corrente, de você quebrar esse elo de um tratamento. Às vezes você fica uma semana sem ir, faz diferença, né? Com certeza. E a criança, é tudo vínculo, né? Você demora para estabelecer esse vínculo com a criança. Você tem que ter empatia com essa criança. Às vezes a criança pode não gostar de ir na terapia. Não gostei da tia, não gostei de determinadas brincadeiras. Então você tem que fazer todo esse vínculo terapêutico com essa criança. E com esses pais, claro. Então, aí quando tá no vínculo, aí falta 2 semanas. Perde todo aquele trabalho. Aí ele vai falar, não tô sentindo falta, é muito chato ir lá, não quero mais ir não, mamãe e papai. E muitas vezes o filho fica com essa negação de não quero mais ir na psicóloga e os pais aceitam. Como se tudo bem, ele não quer mais ir, tá? Vamos desligar? É até um alívio, né? E assim, isso não é legal. Ele tem que entender que é um tratamento e que ele precisa estar ali para lidar com as emoções. Existe também a maneira que esses pais falam como ir no psicólogo. Você vai no psicólogo. Tá, o que é isso? O que eu vou fazer lá? Tem que explicar, né? Tem que explicar que lá é um ambiente gostoso, você vai brincar, você vai contar sobre as suas emoções, você vai lidar com tudo isso, vai ser muito legal. Às vezes eu peço para as crianças trazerem brinquedos que gostam para quebrar um pouco tudo isso. Na minha abordagem eu trabalho muito com tarefa de casa, então às vezes eu passo tarefa de casa mesmo simples, eu peço um caderninho para trazer, para fazer durante a semana, algumas atividades para a gente discutir, para não perder esse viés, né, da terapia. Quando é que o psicólogo descobre que está na hora da alta? A alta é quando você percebe que essa criança já está sabendo lidar com aquela determinada queixa que veio inicialmente. Às vezes, por exemplo, veio uma queixa de fazer xixi na cama, terror noturno, ou então medo do escuro. Aí foi trabalhado tudo isso, e inicialmente só foi isso, não foi outra coisa em geral. Ok, nossa, ele já está pronto, ele conseguiu, né? Então, por enquanto, eu acredito que já possa receber a alta, né? Tem mais alguma coisa que quer ser trabalhado, ou então eu acho importante ficar mais um tempinho. Então, assim, o psicólogo, junto com os pais, vai chegar nessa conclusão, né?
acredito que já está pronto para alta. E muitas vezes é engraçado que os pais falam assim, não está pronto para alta não. Melhorou muito isso, mas eu quero que ele trabalhe agora essas questões. Está sendo muito bom, está sendo muito rico ele vir aqui, ele está se sentindo mais confiante. Então, assim, vamos terminar mais um tempo, sabe? É muito legal, porque aí o pai começa a ver que dá resultado, que não é só brincar, né? Tem muitas coisas além. Tem o contrário também, dos pais falarem não querem a criança querer continuar. Sim, muitas vezes. Que se sente acolhida, né? Se sente olhada. Eu falo assim, com a rotina desses pais, com essa vida, não está tendo mais esse tempo de qualidade com a criança. É muito difícil o pai sentar com a criança para brincar, para olhar para essa criança. Ó, né? em outros programas, em outras entrevistas, já tive conversando com outras pessoas, que a gente fala assim, quando a criança tá chata, o pai, a primeira coisa que faz é o quê? Celular, videogame. Vai lá brincar lá com seus aparelhos eletrônicos. Isso influencia demais, né? Não tem mais aquele tempo do pai sentar aqui, vamos desenhar, vamos rabiscar. Isso faz muita falta, né? Muita. Hoje eu falo assim que as crianças estão vindo já com chips de tecnologia, né? Pequenininhos. A gente vê em restaurantes já com um tablet. Porque assim de 1 ano sabe ligar o aparelho celular. Exato. Às vezes vai no restaurante, não deixa a gente quieto, liga um tablet lá, ou pega o seu celular, vai dar sossego, só assim que ele come. E esquecem do fundamental, né? Que eu digo que na nossa época, assim, que era o brincar, né? O brincar mesmo com coisas simples da vida, né? Desde uma bola, bonecas, essas coisas simples, desenho. Que ter esse tempo de qualidade. A gente entende, por um lado, que hoje em dia é difícil você soltar um filho na rua, né, com tudo que está acontecendo por aí. A gente entende esse lado. Mas eu acho que dentro de casa dá pra gente ter uma rotina com o filho que não seja só tecnologia. Tecnologia é bacana? Veio para somar. Mas não é largar a tecnologia na mão de uma criança para se livrar de um problema, né? Exatamente. E uma coisa que eu trabalho muito com esses pais é saber dessa rotina dessa criança. Como que é a sua rotina com o seu filho? Né? Existe atividade em lazer em família? Vocês têm um tempo de qualidade? De sexta-feira, 3 horas da tarde, eu levo ele no futebol e depois a gente sai para chupar um sorvete, eu e meu filho. Então, assim, eu vejo toda essa dinâmica e tem que ser preciso. Tem que ter um tempo de qualidade com a criança. A criança grita socorro, a criança grita atenção o tempo todo. Então, assim, e mesmo com a vida corrida dos pais, que a gente tem as nossas correrias, né? Trabalho, estresse, a gente tem que parar e falar, poxa, ela é uma criança, ela precisa ser olhada. Então, Aline, eu vou pedir para você olhar para os pais que estão ali do outro lado te assistindo. Que recado você deixaria para esses pais? Porque eu acho que, às vezes, falta aquele toque, né, de um profissional com os pais para falar assim, olha, gente, tá acontecendo isso, presta atenção. Que recado você deixaria para esses pais? Você, pai e mãe, observa o seu filho, olhe para seu filho de uma forma, um olhar mais assim dentro dele, né? Observa os comportamentos dele, uma birra, um choro, um comportamento atípico dele. O que ele está querendo dizer? A criança, ela demonstra em atitudes. Então, ela está querendo gritar socorro. Muitas vezes os pais chegam e falam, gente, eles estão gritando socorro, olhe para mim, me dê atenção. Então, assim, olhe para o seu filho de maneira geral, observa ele e, assim, cuida enquanto há tempo, cuida da saúde mental dele. Não é frescura levar no psicólogo uma criança. A criança, ela está descobrindo o mundo. A criança, ela está observando tudo e ela precisa ter direcionamento para se tornar um adulto seguro de si, bem resolvido e que saiba lidar com as frustrações do dia a dia. É isso aí, então você recebeu o recado. Espero que você olhe com mais atenção com seu filho. Nada mais importante do que o carinho humano. Não é tecnologia, não. É você sair para brincar, tá? Com seu filho, você dá atenção. Você, 9 meses planejando aquele filho aqui para nascer e de repente você dá o celular para a criança brincar. Um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de amor, de cuidado, às vezes supera muita coisa. Aline, queria agradecer você. Você foi bem explicativa. A gente vai te chamar outras vezes para falar sobre mais assuntos. E é sempre bom ter uma pessoa, um psicólogo, uma pessoa formada, um profissional da área, para tirar essas dúvidas, né? Porque não são dúvidas minhas, eu acho que é dúvida de muita gente. Então eu te agradeço mais uma vez pelo você ter vindo aqui e ter passado toda essa explicação aí. Eu que agradeço, foi um prazer. Gente, então a gente está chegando ao final desse programa, o Papo de Sucesso, na cidade de Presidente Prudente. Para você que tem uma história bacana para contar, a gente está esperando você aqui no nosso programa Papo de Sucesso. E no próximo programa nós vamos receber Gustavo Filito.
Vamos falar de Corpo e Saúde, um personal trainer daqui da nossa cidade que vem fazendo muito sucesso. Você não pode perder. Se você tá que nem eu aqui, ó, com um quilinho a mais, presta atenção no próximo programa. Um beijo, até o próximo Papo de Sucesso. Tamo junto.